Profecias futuras. Putin como líder mundial, comunicação mental e missão a Marte. Alguns videntes fizeram previsões sobre o futuro da humanidade, incluindo Putin tornando-se um líder mundial e os seres humanos comunicando-se por pensamentos, além do projeto de bebês. Abaixo estão 15 profecias que poderão se tornar realidade em breve. Missão a Marte. No século XVI, existia um astrólogo francês chamado Michel de Nostradamus, que era amplamente reconhecido como um profeta, já que muitas de suas previsões frequentemente se concretizavam. Embora haja ainda debates sobre se suas previsões eram precisas ou apenas coincidências, as pessoas da época acreditavam nele, tornando-o popular até o dia de sua morte. Antes de falecer, Nostradamus deixou um livro chamado Leis Profetis, com 942 previsões, muitas das quais se concretizaram. Ele previu, por exemplo, o regime sanguinário de Adolf Hitler, a Covid-19 e até mesmo o pouso da missão Apollo 11 na Lua, tudo descrito no livro publicado em 1555. O que torna Nostradamus ainda mais especial é que muitas de suas previsões eram feitas em forma de poemas. Dentro desse mesmo livro, ele escreveu que em 2023 um fogo celestial cairá sobre o edifício real quando a luz de Marte se extinguir. Embora Elon Musk e a NASA prevejam que o homem pise em Marte por volta de 2029, Nostradamus previu que a primeira missão tripulada a Marte aconteceria muito antes disso. Ele também destacou que não importa quem chegue primeiro, o destino do voo espacial pode ser atingido por explosões ou acidentes com aeronaves. Ainda estamos em 2023, portanto, não podemos afirmar se um grande avanço ou perigo iminente está à espreita em algum lugar. A profecia real. Após o falecimento da saudosa Rainha Elizabeth II, que Deus abençoe sua memória, a família real britânica passou por uma grande convulsão. A rainha foi uma das imperatrizes mais amadas da história, com o mais longo reinado já registrado na história da coroa britânica. Infelizmente, em 2022, o Reino Unido sofreu uma grande perda com sua partida. Logo após sua morte, o livro profético de Nostradamus teve um enorme aumento nas vendas, quebrando muitos recordes. Inicialmente, foi confuso entender como o livro estava tão conectado com a morte da rainha. No entanto, as previsões de Nostradamus sobre o falecimento da rainha eram relativamente corretas. Mas ele não parou por aí. O vidente previu que ela seria substituída por um rei que logo seria deposto, sendo sucedido por um homem que jamais esperava se tornar rei. Vale ressaltar que o livro de Nostradamus foi publicado por volta de 1555, muito antes de ele sequer saber da existência da Rainha Elizabeth ou de quanto tempo ela ficaria no trono. No entanto, suas previsões sobre sua sucessão foram impressionantemente precisas, pois ela foi de fato sucedida pelo rei Charles III, que já tinha 96 anos. Se tudo ocorrer conforme o previsto, o rei Charles será sucedido pelo príncipe Harry, que atualmente está afastado do Reino Unido. Essa parte torna o evento totalmente inesperado, pois o príncipe Harry já abdicou de sua linha de sucessão, sendo atualmente ocupada por seu irmão, o príncipe William. No entanto, se acreditarmos em Nostradamus, o príncipe Harry, apesar de sua renúncia, ainda será coroado rei. Teremos que aguardar o futuro para descobrir o desfecho dessa profecia. O futuro dos robôs no comércio. Diferente do passado, muitos de nós preferimos agora visitar plataformas como Amazon ou eBay para satisfazer nossas necessidades de compras. Com o passar do tempo, essa preferência tem borrado a já tênue linha entre as compras online e as compras em lojas físicas. Apesar da conveniência que as lojas online oferecem, algumas pessoas ainda optam por comprar em lojas físicas por diversas razões. Para alguns, a ideia por trás das compras em lojas físicas é reduzir os custos logísticos e o período de espera associado a devoluções de pedidos insatisfatórios. Além disso, algumas pessoas preferem ver os produtos pessoalmente antes de comprar. No entanto, as previsões futuras lançaram um rumor intrigante. De acordo com algumas dessas previsões, pode ser que nunca mais precisemos fazer compras de supermercado ou qualquer outra compra novamente, pois drones estarão disponíveis para entregar alimentos, medicamentos e outros itens diretamente em nossas casas, sob demanda. Esses drones de entrega seriam conhecidos como Delivery Drones, e esse futuro já começou a tomar forma. Em 2006, o governo dos Estados Unidos promulgou o Ato de Aviação Federal, que permitiu a comercialização de drones, permitindo que pessoas comuns e empresas, além do uso militar, possuíssem drones. Em 2016, a Amazon lançou o primeiro drone de entrega do mundo, chamado Prime Air.
Por enquanto, o Primer entrega apenas pacotes e pedidos em até 30 minutos, mas o que acontecerá no futuro quando nossa tecnologia estiver ainda mais avançada e tudo se tornar tão digitalizado a ponto de até mesmo robôs terem direitos e enfrentarem processos judiciais? Bem, aí a piada é com você. A possibilidade da necromancia tecnológica. Se há algumas décadas atrás alguém dissesse que, no futuro, seríamos capazes de falar com os mortos, fazer upload de nossa consciência em um computador e ter inúmeros robôs navegando por nosso sangue, provavelmente questionaríamos a sanidade dessa pessoa. Alguns diriam que essa pessoa assiste a filmes de ficção científica em excesso e precisa sair mais de casa. No entanto, e se você fosse convidado 2 vezes para a casa de Bill Gates, para que ele pudesse ouvir suas experiências sobre o futuro da tecnologia? Foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Ray Kurzweil. Caso você não o conheça, Ray Kurzweil é um inventor, futurista, engenheiro-chefe na Google e um homem cujo trabalho com inteligência artificial tem impressionado especialistas em tecnologia há quase 4 décadas. Ele é o responsável pela invenção do scanner de mesa, o primeiro piano elétrico verdadeiro e o primeiro software de reconhecimento de fala de grande vocabulário. Ray Kurzweil, em mais de 40 palestras que já realizou, cobrando cerca de $25 mil por cada uma, afirmou que, nos próximos 30 anos, seremos capazes de nos comunicar com nossos parentes falecidos por meio da realidade virtual. Embora isso possa parecer estranho, ele explicou por que acredita que é possível. Segundo ele, seremos capazes de extrair as memórias humanas e duplicá-las em unidades de memória usando nanobots. Essas unidades de memória seriam então simuladas por software de inteligência artificial que reproduziria a personalidade, a voz e até mesmo a inteligência de nossos entes queridos falecidos. Assim, quando conversarmos com essas inteligências artificiais, nem mesmo perceberemos que não estamos falando com nossas famílias reais. O que torna essa profecia ainda mais fascinante é o fato de que Ray Kurzweil tem tido razão em 90% das vezes em suas previsões, conforme conhecemos até o momento. Telepatia e a rede social dos cérebros. Apesar do avanço das mensagens de texto e da internet, nós, seres humanos, ainda achamos mais fácil comunicar por meio da fala, pois acreditamos que ao elevar ou abaixar nossas vozes, podemos ser ouvidos. Mas há uma profecia surpreendente de Ian Pearson que pode descartar essa ideia no futuro. Antes de explorarmos essa profecia, vamos falar um pouco sobre Ian Pearson. Ele é um futurista britânico que acerta cerca de 85% das suas previsões. Há cerca de 30 anos, ele previu o surgimento de relógios inteligentes e assinaturas de músicas, que hoje dominam o mercado, e isso já nos dá uma ideia de sua precisão nas previsões. Aproximadamente 6 anos atrás, Pearson fez outra previsão intrigante. Segundo ele, a neurotecnologia permitirá que nos comuniquemos apenas por meio de nossos pensamentos até 2050. Para que isso aconteça, ele disse que os seres humanos precisariam aprender a inserir chips de computador em nossos cérebros. Esses chips permitirão que nossos cérebros se integrem a computadores avançados na nuvem, nos quais outras pessoas também estarão conectadas. Através dessa nuvem quântica, poderemos enviar mensagens e pensamentos uns aos outros sem dizer uma única palavra. Imagine ser capaz de conversar, aprender, enviar mensagens ou até mesmo baixar as habilidades de outra pessoa apenas navegando em sua mente através de um banco de dados mundial. Esse banco de dados seria chamado de Hybrid Intelligence Biometric Avatar, ou simplesmente AIBA. Pode parecer algo absurdo hoje, mas lembre-se de que todas as profecias que se concretizaram também pareciam estranhas em um primeiro momento. Vladimir Putin, o Senhor do Mundo. Na área de Rupig, nas montanhas Koju, na Bulgária, encontra-se o túmulo de uma velha avó chamada Baba Vanga, cujo nome verdadeiro era Angelina Pandava Gustarova. Durante toda a sua vida, ela era cega desde a infância, mas, apesar dessa condição, Baba Vanga era conhecida como uma mística e vidente que previu alguns dos eventos mais chocantes do mundo. Por exemplo, ela previu a dissolução da União Soviética, o desastre de Chernobyl, a data da morte de Stalin, o afundamento do submarino russo Kursk, os ataques de 11 de setembro, a vitória de Topolov no torneio mundial de xadrez e as tensões que ocorrem na Coreia do Norte hoje em dia. A partir de suas previsões passadas, é fácil perceber que Baba Vanga frequentemente previa desastres naturais e alertava sobre conflitos antes que acontecessem. Antes de sua morte, pessoas que a conheciam afirmaram que ela também previu a guerra russa na Ucrânia e que Vladimir Putin se tornaria tão poderoso que a Rússia se tornaria imparável. Ela literalmente disse que Vladimir Putin se tornaria o senhor do mundo e que a Rússia se tornaria a superpotência mundial.
Quando isso acontecerá, ninguém sabe, mas Baba Vanga previu isso juntamente com a guerra na Ucrânia. Por outro lado, outros chamados místicos como ela acreditavam que Vladimir Putin seria assassinado por seu próprio povo em breve. A resposta para quem está certo talvez esteja no futuro próximo, e só podemos esperar que ela não esteja certa, pois ela também previu a Terceira Guerra Mundial, afirmando que armas nucleares seriam usadas. Tsunami solar. Como mencionado anteriormente, muitas das profecias de Baba Vanga geralmente são sobre incidentes trágicos, e esta próxima previsão dela está repleta de mais tragédia e desespero. Segundo ela, um tsunami solar pode ocorrer em 2023, no qual o escudo magnético da Terra será fatalmente destruído. Quando isso acontecer, essas tempestades causarão apagões e falhas de comunicação, enviando cargas elétricas tão poderosas quanto bombas nucleares diretamente do Sol para a Terra. Se isso ocorrer, pode levar a humanidade de volta à Idade das Trevas, e alguns cientistas argumentam que essa previsão pode realmente se tornar realidade se precauções necessárias não forem tomadas. De acordo com esses cientistas, nosso Sol pode estar acordando de seu sono de uma década, o que poderia causar problemas na Terra. Por exemplo, a doutora Erika Palmer observou que um filamento magnético próximo ao equador do Sol está repleto de um grande número de linhas de campo magnético, o que significa que ele pode entrar em erupção em breve e enviar outra onda de tempestade solar em direção ao nosso planeta. Se esse emissor entrar em erupção, a resultante onda eletromagnética pode perturbar vários sistemas, incluindo a rede elétrica e os sinais de GPS. Esses episódios, conhecidos como máximos solares, ocorrem aproximadamente a cada 11 anos e não têm sido uma preocupação significativa no passado. No entanto, com nossa contínua dependência de tecnologia, eles podem causar um grande apagão que poderia resultar na perda de milhões de vidas. Por enquanto, no entanto, é incerto se as explosões ocorrerão enquanto estiverem em vista da Terra ou não. A profecia de São Malaquias. No século XII, São Malaquias era o arcebispo de Armagh, Irlanda. Segundo relatos, ele fez uma visita a Roma, durante a qual teve uma visão dos futuros papas e as escreveu em uma lista. Essa profecia consiste em 112 breves motos enigmáticos em latim, que supostamente representam os papas a partir da época de São Malaquias em diante. No entanto, a profecia só foi divulgada cerca de 400 anos após a morte de Malaquias. Apesar disso, muitas pessoas acreditam que as profecias escritas ali têm se cumprido. Uma das últimas profecias é provável de ocorrer, se é que ainda não ocorreu. Isso se deve ao fato de que, de acordo com Malaquias, o último Papa será chamado Pedro, e ele será aquele que colocará a Igreja Romana em tribulações, indicando o fim do mundo. Inicialmente, o interesse pela profecia diminuiu um pouco até que o Papa Bento XVI se aproximou do fim de seu papado, e outro Papa assumiu o cargo. Logo após esse novo pontífice anunciar seu nome como Francisco, alguns especialistas em profecias começaram a afirmar que o novo Papa é Pedro, o Romano. Eles também argumentaram que, apesar de afirmar ser um cardeal argentino chamado Jorge Mário Bergoglio, o novo Papa tem Pedro em algum lugar de seu nome de nascimento e que o Papa Francisco é realmente um romano, já que seus pais são imigrantes italianos que se mudaram para a Argentina. Para encontrar a verdade, só o futuro é o caminho a seguir. Bebês projetados. Em outra de suas profecias, Baba Vanga também previu que a partir de 2023, bebês humanos seriam concebidos em laboratórios, onde sua aparência física e características poderiam ser controladas, alterando completamente o processo de nascimento. Embora isso possa parecer algo inimaginável, temos razões muito plausíveis para acreditar que isso pode se tornar realidade, se é que ainda não está acontecendo. Vamos compartilhar algumas histórias recentes. Em 19 de fevereiro de 2020, um bebê supostamente se tornou o primeiro no mundo a nascer após os óvulos de uma mulher serem amadurecidos em um laboratório e, posteriormente, congelados. De acordo com médicos de fertilidade franceses que fizeram essa descoberta, o bebê nasceu de uma mulher de 34 anos, 5 anos depois que seus óvulos foram extraídos devido a um tratamento de quimioterapia que a impediu de produzir mais óvulos. Os cientistas removeram 7 óvulos imaturos de seus ovários, em seguida, utilizaram um método chamado maturação in vitro, IBM, para ajudar a amadurecer os óvulos em um laboratório. Além disso, em 2022, um biotecnologista na Alemanha começou a desenvolver a primeira instalação de útero artificial do mundo. Essa instalação permite que você escolha as características de um bebê em um menu e é chamada de Echolif. Atualmente, os procedimentos do Echolif ainda estão sob questionamentos éticos, mas eles esperam crescer para 30 mil bebês por ano em breve.
Portanto, Baba Vanga pode estar certa em suas previsões sobre esse assunto. O avanço da tecnologia e da ciência pode tornar realidade o conceito de bebês projetados em laboratório, onde suas características seriam cuidadosamente selecionadas antes do nascimento. Fim dos proprietários de carros. Segundo Benjamin Clark, professor de Planejamento e Políticas Públicas da Universidade de Oregon, a maioria das pessoas não precisará ou desejará ter carros próprios nos próximos 15 anos ou mais. Suas previsões vão além de meras profecias, e ele está confiante de que está correto. Em sua defesa, ele afirmou que as vendas de carros estão despencando em todo o mundo. Por exemplo, na Alemanha, as vendas de carros despencaram 30,5% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, e menos pessoas estão comprando de gigantes automobilísticas como Audi, Porsche e Volkswagen. Até 2030, é esperado que a posse de carros particulares nos Estados Unidos diminua em 80%, e o número de veículos de passageiros nas estradas americanas diminua de 247 milhões em 2020 para 44 milhões. Nessa época, o uso de caronas elétricas será de 4 a 10 vezes mais barato do que comprar um carro novo em 2021. Isso significa que, no futuro, cada família poderá economizar até $5.600 por ano em comparação com a compra e manutenção de um veículo tradicional. Além disso, haverá muitos carros autônomos sem motorista, que serão muito menos caros do que possuir seu próprio carro. De fato, alguns desses carros autônomos podem ser gratuitos, patrocinados por corporações, embora você precise ouvir anúncios se quiser uma carona gratuita. Esses veículos autônomos serão chamados de AVS, ou veículos autônomos, e esse futuro pode estar mais próximo do que imaginávamos. Combater o câncer. Michio Kaku é um dos físicos teóricos mais reconhecidos no mundo atualmente. Em 2021, ele observou que, embora atualmente não tenhamos curas para doenças horríveis como Alzheimer, Parkinson e algumas formas de câncer, no futuro usaremos balas mágicas para combater o câncer através da nanomedicina. Isso significa que, no futuro, poderemos usar moléculas individuais nas células que podem direcionar-se especificamente às células cancerosas usando nanotecnologia. Quando isso acontecer, a próxima grande coisa será tornar nossos banheiros tão inteligentes que se tornarão nossa primeira linha de defesa contra o câncer. Segundo Michio, isso será possível porque nossos fluidos corporais contêm assinaturas de colônias de câncer, talvez algumas centenas de células cancerosas, anos antes de um tumor se formar. Essas colônias podem levar até 10 anos para crescer e você não saberá disso até que o tumor já tenha se formado. De acordo com Michio, as futuras gerações terão a capacidade de criar chips de DNA que nos permitirão procurar essas assinaturas de câncer em um estágio muito inicial. Em outras palavras, um dia, seu banheiro lhe dirá que você tem câncer e você terá 10 anos para fazer algo a respeito. Isso significa que, no futuro, a palavra tumor desaparecerá do idioma inglês, porque teremos anos de aviso de que há uma colônia de células cancerosas crescendo em nosso corpo. Então, nossos descendentes se perguntarão como podíamos temer tanto câncer, pois, para eles, o câncer se tornará algo comum, assim como um resfriado. Homens-robôs. Hoje, a ciência por trás dos ciborgues já não é mais um mistério. No entanto, para entender o futuro, precisamos primeiro compreender o passado, aplicá-lo ao presente e extrapolar o conhecimento adquirido para o futuro. Há 1 milhão de anos, existiam diferentes espécies de seres humanos na Terra, e a mais avançada de todas era o Neandertal. Naquela época, os Neandertais precisavam caçar para obter frutas e carnes de forma rudimentar. 10.000 anos atrás, o homem moderno se adaptou a um estilo de vida agrícola para produzir alimentos abundantes. Além disso, também conseguimos utilizar a ciência para resolver problemas de saúde, o que resultou em aumento de peso em algumas áreas, crescimento em altura e, é claro, maior inteligência geral. Hoje, somos tão inteligentes que os computadores mais poderosos precisariam de uma quantidade significativa de recursos para simular apenas 1 segundo da atividade do nosso cérebro. No entanto, no futuro, os especialistas acreditam que a inteligência artificial se equiparará ao pensamento humano e fará coisas que os Homo sapiens atuais só poderiam sonhar. Mas o mesmo acontecerá com os futuros humanos, pois teremos nanorobôs miniaturizados nadando em nossos corpos, melhorando nossas habilidades naturais. Dessa forma, nossos corpos não estarão mais limitados pelo que a biologia pode fazer. Em uma palavra, é provável que os futuros humanos se tornem homens-robôs. As possibilidades disso por si só são bastante incríveis de se pensar, e com o uso atual de nanorobôs na nanomedicina e no combate ao câncer, esse futuro pode estar mais próximo do que pensamos.
Energia livre. Atualmente, nosso mundo é alimentado por um reator de fusão nuclear que chamamos de Sol. Infelizmente, ele está localizado a 150 km de distância da Terra e ainda não encontramos uma maneira de aproveitar sua energia diretamente. No entanto, cientistas preveem que possamos recriar o Sol aqui na Terra. Mas para produzir a energia do Sol, seria necessário um reator de fusão nuclear capaz de suportar a exposição prolongada a um plasma muito quente. Além disso, haveria o desafio de sustentar o forte campo magnético necessário para manter o plasma em seu lugar. Construir uma coisa dessas seria muito caro, mas eles acreditam que os humanos se tornarão muito mais inteligentes no futuro e teremos muita ajuda de robôs nessa época. Nossos descendentes seriam capazes de produzir pelo menos 500 megawatts de energia em poucas centenas de segundos e seria muito barato de comprar. Agora, o interessante é que antes acreditava-se que essa profecia levaria muito tempo para se concretizar, mas cientistas de diferentes épocas têm trabalhado nisso e quase tiveram uma grande descoberta. Um deles é o nosso próprio Nikola Tesla, que desenvolveu uma máquina que poderia gerar energia livre e infinita do espaço vazio ao nosso redor. Segundo os cientistas atuais, uma xícara disso seria suficiente para ferver completamente o oceano ao nosso redor em vapor. Na verdade, a energia que você pode obter dele depende do que você deseja, seja alimentar um pequeno relógio ou abastecer o mundo inteiro. O mais interessante é que esses sistemas existem em algum lugar, talvez em algum local governamental secreto, e se isso pudesse ser feito, o que impede que as profecias sobre energia livre se tornem realidade? O amanhecer da supercondutividade. Até agora, uma coisa que aprendemos sobre as previsões para o futuro é que o futuro será um mundo de oportunidades. Será um mundo onde carros e trens ultra-rápidos e levitantes se deslocarão de um lugar para outro, ou onde aeronaves livres de carbono cruzarão os céus, e tudo isso será alimentado por pequenos supercondutores que operam em pressão ambiente e temperatura ambiente. Sim, isso pode soar como ficção de Hollywood, não é mesmo? Mas nos dê um voto de confiança, porque esse futuro pode estar mais próximo do que pensamos. Os supercondutores são materiais capazes de conduzir eletricidade sem resistência quando resfriados próximos ao zero absoluto. Esses supercondutores formam grandes barreiras aos campos magnéticos, o que significa que com uma temperatura tão baixa quanto 100 Kelvin, você pode alimentar até um trem levitante inteiro sem perder qualquer energia. Isso acontece porque esses materiais permitem que elétrons se unam e coalesçam em uma onda quântica maciça que flui em movimento coerente sem perder nenhuma forma de energia. Por enquanto, sabemos disso porque os cientistas desvendaram o princípio de funcionamento desses supercondutores desde 1911. Por outro lado, ainda não temos poder cerebral suficiente para usá-los da maneira que desejamos, pelo menos por enquanto, e muitos cientistas acreditam que isso levará anos. No entanto, em 2022, a empresa chamada Klein Vision construiu um carro voador que levou 30 anos para ser concluído. Até agora, este carro voador foi bem sucedido em todas as 200 decolagens, passou por testes rigorosos de 70 horas e usa apenas um motor a gasolina de 6 litros. Isso significa que a profecia científica sobre carros voadores pelo mundo em breve se tornará realidade. Canibais na Terra. Para este, vamos revisitar as profecias de Nostradamus para o ano de 2023. No seu livro, Nostradamus afirmou que haverá uma quebra na cadeia de fornecimento de alimentos como resultado da pandemia, que pode ser causada por guerra ou mudanças climáticas. De acordo com alguns especialistas em profecias, essa previsão se referia especificamente à guerra na Ucrânia. Como todos sabemos, Putin impôs bloqueios severos aos envios de grãos do país devastado pela guerra. Como resultado, o custo dos alimentos disparou na Ucrânia e muitas pessoas estão vivendo abaixo da linha de pobreza. Se acreditarmos em Nostradamus, então as pessoas começarão a se alimentar umas das outras como canibais para sobreviver. Por enquanto, nada disso foi registrado na Ucrânia, mas se a guerra continuar, quem sabe o que acontecerá. Outras facções acreditam que Nostradamus estava se referindo ao chifre da África, onde a seca tem assolado a região nos últimos 40 anos. Com o passar do tempo, os preços dos alimentos dispararam e, combinados com a instabilidade política, cerca de 36,4 milhões de pessoas estão sofrendo de fome e quase 21,7 milhões necessitam de assistência alimentar. Embora a fome ainda não tenha sido oficialmente declarada nessas áreas, ainda é projetada para ocorrer em 2023, e nesse aspecto Nostradamus pode estar certo. Para levar sua sabedoria e ser muito mais inteligente, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum código de sabedoria que vai te levar para outro nível.
Já deixa seu like porque fazendo isso você transborda conhecimento para outras pessoas. Até a próxima!